Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o capítulo 13, Psicografia. Bom, vamos lá. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes. E já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de causar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar, como nós o fazemos em nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira, vime, pouco importa a substância. É indiferente. Se agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que se a mantenha bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel, colocado os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento. Mas, em lugar de girar, ela passará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar seja riscos insignificantes, seja caracteres de escrita. Se o espírito for evocado e queira ele se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas girantes, agora torna-se inteligente. Nessa disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral, e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita, assim obtida, não é sempre muito legível. As palavras não estão separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comuns. Designaremos esta cesta com o nome de cesta peão. Substitui-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão, muito semelhante às caixas de drágeas, o lápis em forma de eixo, como no jogo de peão. Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico e consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado, na posição de mastro na proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade desta haste ou bico, se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita, o lápis escreve
como no caso acima, com a diferença de que a escrita em geral é mais legível, as palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem como na escrita comum. O médium podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de várias páginas tão rapidamente como se escreve com a mão. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Se quer se reportar a uma passagem precedente, né, na mesma página ou em uma outra, procura-se com a ponta do lápis, como o faria com o dedo, depois a sublinha. Seu espírito quer, enfim, dirigir-se a um dos assistentes, à extremidade da haste da madeira, se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não, por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente as quebra. Em lugar de cestas, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de largura, de 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está algumas vezes guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada têm de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada de faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, por oposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium, este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que está escrevendo. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprime esse intermediário, coloca o lápis na mão e tereis o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta e outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é, sem contradita, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não existe nenhuma preparação e se presta, como na escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos.
voltaremos ao assunto falando dos médiuns, que é o próximo capítulo. No caso das manifestações, quando se tinham a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação. Comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa e etc. Hoje compreende-se tudo o que essas expressões têm de insuficientes ou de errôneas, né? Abstração feita do seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Igualmente, se desejaria que um autor colocasse sobre o título de uma obra que a escreveu com pena metálica ou pena de pata. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar de cestas peão que descrevemos, serviam-se de um funil, pelo gargalo do qual passava um lápis. Ter-se-ia, então, podido ter comunicações de um funil, se de uma caçarola ou até mesmo de uma saladeira. Se elas correm por meio de golpes, e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, não será mais do que uma mesa falante, mas uma cadeira falante ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção. Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta-lápis seja tudo o que se queira, é para nós a psicografia. Se é por pancartas, é tipologia. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, torna-se-lhe necessária uma linguagem científica. Então esse aqui foi o capítulo 13, né? E foi explicativo, nós mais ou menos já falamos em outros momentos, né, sobre essa escrita indireta. Então, qual a importância, né, desse capítulo aqui, que ele está querendo deixar bem claro, né? Que na evolução do conhecimento do espírito, da influência do espírito, da existência do espírito, o homem, as mesas que o espírito fez a mesa se mexer e tal, tem o toque na mesa, né? As batidas na mesa. Tá, então tinha esse tipo de comunicação. Aí começou-se a escrita. Só que, o espírito quer se comunicar através da escrita. Então o que se pensava na época, era o quão bom teria que ser um instrumento no qual o espírito poderia fazer a sua comunicação. Então, cada cesta, quanto mais fácil fosse o deslizamento do instrumento sobre um papel, ou a maneira com que ele desliza sobre o papel, né? Quanto mais fácil, suave fosse aquela colocação, melhor seria a comunicação do espírito. Então ainda não se entendia que a melhor comunicação do espírito é corpo a corpo. Aí o médium coloca lá a cestinha e tal, se concentra e consegue fazer. Ele vai se movimentando sem ter a menor consciência do que está escrevendo, está lá saindo, mas não está se dando conta que o processo está no seu próprio corpo, que o espírito está fazendo o seu corpo levar a ação motora no instrumento, seja ele a cestinha, seja lá o que for. Um pouco, não demorou muito, não tardou muito para se perceber que então poderia ser diretamente um lápis. E aí se entender diretamente que o espírito está se manifestando através do corpo da pessoa, do médium. E aí, portanto, o médium está podendo escrever aí a mensagem correta. Certo? Bom, então a gente fica por aqui nesse capítulo. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu peço, né, que dê esse like para que esse vídeo vá pelo YouTube a mais pessoas. Mas também você pode compartilhá-lo nas suas redes sociais, né? Para a gente poder estudar de uma forma bem
calma, paulatina, o ensinamento que é dado pelos livros de Allan Kardec. E assim, né, divulgarmos o Espiritismo da melhor forma possível. Responda as questões no seu caderno e a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar dos médiums. Então agora a gente vai discutir a psicografia, isso que eu acabei mais ou menos já de dar uma introdução, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.